No vídeo de hoje você vai ver o vídeo mais completo sobre otimização de campanha aqui no Google Ads. Seja você empreendedor, dono de negócio ou gestor de tráfego pago também, tá? É um conteúdo que vai ser um tanto quanto complexo, mas eu te desafio, tá? De forma gratuita você encontrar um conteúdo tão bom quanto esse. Vamos lá. Aqui tá basicamente a campanha, eu vou fazer com você essa otimização. Então, eu vou separar em algumas partes. Eu vou falar coisas aqui que provavelmente você não sabe, ou talvez você sabe, mas eu vou tentar trazer um nível de profundidade diferente para te ajudar, tá? O meu objetivo sempre aqui vai ser te ajudar. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que se você acompanhar, estudar e aplicar tudo que eu te mostro aqui, você consegue com certeza viver de tráfego pago. Isso eu te garanto, tá? Vamos lá. Basicamente aqui é uma campanha, eu peguei uma campanha aleatória justamente para fazer com você e te mostrar esse passo a passo. É uma coisa que eu senti que é difícil de ter, né? O pessoal geralmente ensina e tudo mais, mas não mostra ali o passo a passo como faz. Basicamente, o que a gente vai ver aqui, tá? Essa daqui é uma campanha, como eu disse, aleatória, onde está gastando aqui R$ 20. Suponha que essa campanha existe, tá? Eu basicamente peguei uma campanha aqui aleatória justamente para te ajudar. Deixei aqui e tudo mais, enfim. E aí, vamos supor, tá? Tá gastando R$ 20 por dia aqui. É uma campanha de pesquisa, então é uma campanha de search. Geralmente as melhores campanhas são de search, de pesquisa, então utiliza isso, tá? Rede de pesquisa. Aqui você vê que já tem alguns dados nessa campanha, que vai ser o que a gente vai utilizar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar aqui no último mês, como se a gente estivesse fazendo a otimização aqui no último mês e tudo mais, tá? Aqui então gastou esse valor, o custo por conversão foi esse, de 38,48 e tivemos 15 conversões. Você vai ver que o tipo de estratégia de lança aqui é maximizar cliques, e aqui já cai um ponto que eu acho que é importante eu te falar. Por que tá maximizar cliques, tá? Você nunca começa uma campanha, principalmente numa conta, imagina assim, você está começando uma conta do cliente, você nunca vai começar com maximizar conversões. Por quê? Porque não tem dados suficiente para justamente você estar colocando já diretamente maximizar a conversão. Então, primeiro você coloca maximizar cliques, como está aqui. Ele vai começar a capturar e capturar e capturar. Quando tiver aqui cerca de 30, 40, 50, o ideal é 50, tá? Mas quando tiver ali por volta de 30, 40, 50 conversões, aí você pode colocar, se você quiser, maximizar conversões. Número exato? Não tem um número exato, mas eu recomendo pelo menos umas 50 conversões, tá? E aí sim você coloca maximizar conversões. E de fato o Google agora ele tem dados para trabalhar com isso. Eu acho isso importante eu falar, tá? Então você vai ver que aqui tem taxa de conversão e tudo mais. Ponto principal, e aí agora eu vou separar por partes, tá? Esse vídeo, se ele for ficar muito longo, eu separo em parte 1 e parte 2. Mas o que é importante você entender? Primeira coisa, e aí isso é importante você fazer, tá? Se você, primeiro aqui tem a campanha, depois quando você clica na campanha, a gente entra no grupo de anúncio, tá? No Google lembra, campanha, grupo de anúncio, e quando você clica de novo, você vai para as palavras-chave. Aqui eu tenho apenas um grupo de anúncio, e aqui eu vou clicar agora para justamente a gente ver as palavras-chave. Então aqui vai ter fisioterapia, joelho, esportiva, domicílio, aqui várias palavras-chave aleatórias também e tudo mais. E aí o que é importante você entender? Essa é a primeira fase de otimização. Como assim? Você vê que tem aqui, por exemplo, palavras que eu já pausei. Você pode ver que eu pausei aqui, ó, essas palavras, essa palavra. Essa daqui eu poderia pausar, mas estou te mostrando que eu pausei. Primeira parte de otimização é justamente você ver as palavras-chave que estão trazendo conversões para você e que está com um custo de conversão que também faz sentido para você. Se ela, por exemplo, não traz conversão ou traz uma conversão com um valor absurdo, você pode sim pausar. Isso pode ser uma coisa que você pode fazer. Óbvio que como se trata de, por exemplo, nesse caso, de negócio local, você precisa estar atento ao cliente se essa palavra-chave não está trazendo de fato conversão lá na ponta. Porque, por exemplo, pode ser, vou te explicar, tá? Para você entender. Vamos supor que, por exemplo, aqui, ó, dessas palavras aqui, essa daqui, fisioterapia para joelho, quase R$ 80. Por exemplo, tô pagando mais caro que todas, concorda comigo? Porém, tem um ponto aqui, tá? Que isso daqui é muito importante você saber. Mesmo que eu esteja pagando praticamente R$ 80, se eu tiver certeza lá na ponta que, por exemplo, o cliente ele me falar, cara, veio um cara de joelho, ele pesquisou fisioterapia para os joelhos e tudo mais, e ele fechou, por exemplo, tô dando um exemplo aqui aleatório, tá? Ele fechou 10 sessões. Cada sessão do cara é 250, então o cara ganhou 2.500 com essa daqui. É uma palavra-chave que faz sentido eu pausar? Não é?
entendeu? Então você sempre precisa avaliar isso, porque o custo por conversão caro ou barato, ele é um pouco relativo, principalmente para negócio local, quando você não consegue saber se está vendendo com aquela palavra-chave ou não. Você precisa sempre falar com o cliente. No seu caso de empreendedor, se você estiver fazendo para você, você vai conseguir ter isso na ponta. Então isso daí é muito bom, tá? É óbvio que isso não tira o fato de que a gente vai buscar sempre pagar. Aqui a gente chama de custo por conversão, a gente chama de CPA, né? Um CPA mais baixo possível. Sempre fazer isso, mas buscando trazer leads qualificados, tá? Não esquece disso. Então a primeira parte que a gente vai fazer aqui é justamente ver isso daqui, pausar. Então, por exemplo, a gente clica aqui, quero pausar isso daqui, por exemplo. Não vou pausar, mas na verdade eu vou pausar aqui, ó, por exemplo. Tá, basicamente, gastou R$ 5, mas não trouxe nada de conversão. Então eu posso vir aqui se eu quiser, clicar em pausar, entendeu? Ah, por que que eu não clico em remover? Presta atenção, tá? Se você remove, basicamente você perde todos os dados da palavra-chave. Daqui um mês, daqui 2 meses, que seja, você pode colocar essa mesma palavra-chave achando que é uma palavra boa, sendo que você já poderia ter ela ali pausada sabendo que não faz sentido. Então nunca remova. Sempre pause quando você quiser, quando você estiver fazendo essas otimizações, tá? Isso é bem importante. Então, essa é a primeira parte. É uma parte mais simples, mas é importante. Eu sempre começo por aqui. Depois, a gente vai vir aqui, vai voltar. E aí a gente vai ver os grupos de anúncio. Nesse caso, só tem um grupo de anúncio, então eu não vou ver isso. Mas, por exemplo, aqui geralmente vão ter 1, 2, 3, 4, 6, 7, enfim, grupos de anúncio. E aí você vai verificar e ver qual que está performando melhor. Se precisar desativar algum, se algum não estiver fazendo sentido, você também pode fazer isso. Depois, a gente volta aqui para a campanha. E aí a gente começa a entrar em algumas partes que são bem importantes, mas é voltada para negócio local. O que eu gosto de ver, tá? E isso daqui é importante para você fazer. Basicamente, eu gosto de ver sempre informações de leilão e obviamente eu vou tampar aqui, tá, os concorrentes e tudo mais, porque não faz sentido eu fazer isso daqui, tá, mostrar. Mas aí aqui a gente consegue ver o que? A gente consegue ver como que nós estamos de acordo com os concorrentes. E aí o que é principalmente importante você ver aqui? Você vê parcela de impressões, você vê taxa da parte superior da página e taxa da primeira posição da página. O que é impressões? Basicamente para quantas pessoas está aparecendo. Ou seja, aqui, por exemplo, em porcentagem, 40%. A cada 10 pessoas, a gente aparece para 4 os anúncios, tá? Isso daqui é importante você saber. E aqui você também vê taxa da primeira posição, que está em 30%, e taxa superior da página 72%. Aqui você consegue ver que, por exemplo, tem clínicas, tem lugares, no caso, aparecendo mais que você e estando acima de você, e também abaixo de você. E aí você consegue fazer um grau comparativo. Por exemplo, aqui a gente está em terceiro e está até que um pouco similar, né, no caso, aos concorrentes. Mas a gente investe também bem menos, provavelmente, que esses concorrentes. Então, isso daqui é um ponto. Porém, também tem vários abaixo da gente. Isso daqui também é legal a gente saber. Então, tudo isso conta e é importante você saber porque na hora que você for passar aquilo pro cliente e tudo mais, isso daqui é bem relevante. Outro ponto e aqui isso daqui não faz parte da otimização, tá? Mas eu quis mostrar porque eu acho que é importante e significativo. Mas aqui também tem outra parte que é muito relevante. E detalhe, tá? Isso daqui eu tô te mostrando só as coisas mais básicas. Tem coisas mais complexas e eu acho que é muito importante. A maioria dos gestores de tráfego, de acordo com o Pedro Sobral, pelo menos na comunidade Sobral, ele fala que o pessoal não faz tudo o que tem que fazer. E eu estou te mostrando aqui basicamente tudo que você precisa, tá? Então, depois, o que a gente faz? Você vai lembrando, tá? Porque senão pode ser que você confunda. Vamos voltar lá para a parte da campanha, só para você entender como que a gente chega aqui. Então, a gente está aqui na campanha. Basicamente, lembrando, tá? Ah, como que você aprende tudo isso? Eu aprendi tudo isso na comunidade Sobral. Não conhece a comunidade Sobral? Eu vou deixar aqui um vídeo e vou deixar no final também para você assistir e conhecer a comunidade Sobral. É muito bom, eu não vou estar ganhando nada por isso e também confira os links na descrição que é importante, tá? E aí, vamos lá. O que você vai fazer? Você está aqui em campanha. Você vai clicar aqui em sites, vai estar fechado e vai abrir. E depois você vai vir aqui em termos de pesquisa. Importante você clicar na campanha que você quer. Porque imagina aqui que você clica na campanha e clica no grupo de anúncio. Vão ter vezes que você vai ter vários grupos de anúncio. É importante você fazer isso com os termos de pesquisa, justamente em vários grupos de anúncio, para você saber em qual que você está mexendo, tá? E aí, duas formas que eu gosto de mexer aqui, tá? Primeiro, eu coloco aqui nas conversões, então, para mostrar as conversões. Então, aqui está mostrando, por exemplo, essa palavra que converteu, essa e essa daqui. Essa daqui, por exemplo, está excluído. Inclusive,
eu vou incluir. Se você quiser incluir, de novo, vamos lá. Você basicamente clica aqui, clica em adicionar. Nesse caso em específico, eu vou colocar entre colchetes. E eu já te explico por que é colchetes que eu vou utilizar nesse daqui, tá? O que é colchetes, basicamente? E eu acho que é até melhor para eu te explicar isso daqui, eu abrindo isso daqui, ó. Vou te mostrar aqui na prática, tá? Que isso daqui é importante. Basicamente, o que você faz? Você faz assim, ó. Tá, aqui eu não tô conseguindo te mostrar, então dessa forma eu não vou conseguir mostrar. Mas enfim, deixa eu te mostrar. Basicamente, quando você coloca em colchete, você está colocando correspondência de frase. O que é correspondência de frase? Só para eu te explicar. É basicamente quando você coloca essa frase, se a pessoa escrever alguma coisa parecida com essa frase, ou tiver essa frase mais alguma coisa, vai aparecer para ela, tá? Vai ter um vídeo que eu vou te explicar mais sobre isso, mas por enquanto é isso. Então, aqui, por exemplo, eu adicionei. Vão ter outras palavras, por exemplo, aqui, ó, cartilha de tal, para mim não faz sentido. Eu venho aqui, coloco adicionar como palavra negativa, que no caso já está excluída, mas eu vou só te mostrar, tá? Posso colocar campanha ou lista de palavras-chave, tá? Mas, por exemplo, campanha, que eu estou utilizando só uma campanha nessa conta. E aí excluo. Quando eu excluir, vai aparecer aqui, ó, excluído. Por que eu faço isso? Porque às vezes você vai estar convertendo com palavras que não faz sentido para o seu cliente. Por exemplo, aqui, vamos pensar, né? Por exemplo, fisioterapia, por exemplo. Aí você vem com cartilha de exercícios para artrose no joelho. Não faz tanto sentido a pessoa pegar exercícios e tudo mais. Não faz sentido, entendeu? Outro exemplo, aqui, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, ó, fisioterapia de joelho após cirurgia. Essa pessoa passou por uma cirurgia e agora ela quer fazer fisioterapia no joelho, ela tá precisando disso. Faz sentido essa conversão, então eu não vou mexer. Então você vai ver as conversões que faz sentido e vai deixar. Nesse caso, como tá aparecendo, por exemplo, só essas três aqui, eu vou mexer só nelas. Mas depois, o que é importante você fazer, tá? Eu recomendo que você faça. Você vem aqui nessa parte de cliques e veja onde tem cliques. Lembrando, o Google ele gasta por clique, então é importante você tirar os cliques se não faz sentido para o seu cliente ou para o seu negócio, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Kobe Fisioterapia, provavelmente no caso outro lugar. Fisioterapia tal lugar, aqui ó, Ina Fisioterapia. Então apareceu aqui ó, Fisio Home Franco da Rocha. O que eu fiz? Por exemplo, se é fisioterapia nesse caso, né, em específico, se é concorrente ou se é no caso outra localização ou tá algo nada a ver, você vai excluir. E aí você exclui. Por quê? Porque senão vai ficar gastando dinheiro, porque o clique ele importa. Então vai ficar clicando e vai ficar gastando dinheiro do seu cliente. Consequentemente, quando gasta aí, você não consegue gastar no que deveria. E aí o seu cliente é prejudicado. Então você precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Então, basicamente nessa parte, o que você vai fazer? Você vai negativar as palavras que não faz sentido, que você vai perceber de acordo com o que eu falei aqui, e as palavras que faz sentido, você vai adicionar. Se tiver conversão, por exemplo, às vezes, vou te mostrar aqui de novo, tá? Às vezes vai ter uma conversão que nesse caso aqui, por exemplo, as palavras meio que já tem. Por exemplo, que eu coloquei, ó, fisioterapia joelho, veio fisioterapia de joelho, então era algo similar. Mas vai acontecer, por exemplo, às vezes vir conversão de palavra que não tem nada a ver com o que você colocou e é uma palavra que você deveria ter pensado. Por exemplo, aqui poderia ser fisioterapia para coluna, por exemplo. E aí eu não coloquei, mas aí acabou convertendo. O que eu faço? Ou alguma coisa parecida, né? Eu venho e adiciono, entendeu? Então você precisa ter esse senso, esse discernimento, justamente para você saber quando você adiciona e quando você exclui, que é uma das coisas que faz parte também da otimização, tá? E isso é bem importante. Tem outras coisas que elas são bem importantes, mas eu acredito que esse vídeo ele vai ficar muito longo, então provavelmente eu vou fazer um parte 2. Se vocês quiserem que eu faça, coloca aqui nos comentários que aí eu trago a parte 2. Mas aqui foi uma parte mais básica, mais simples, justamente para te ajudar. Tem muita coisa ainda que tem de otimização, e quando eu falo assim, muita coisa é muita coisa mesmo. Mas eu faço a parte 2 te trazendo. Aqui eu trouxe os princípios mais básicos, justamente para te ajudar e te trazer essa clareza da possibilidade que tem do Google Ads e que de fato tem bastante coisa para você aprender e conseguir utilizar para o seu cliente ou para sua empresa. Fechou? Então, te vejo no próximo vídeo.